gente. Tudo bem com vocês? A maioria tem boa noite, né? Tudo bem com vocês? O assunto de hoje vai ser sempre voltado, né? Eu não sei se eu já falei sobre esse assunto aqui alguma vez, mas eu dei uma reformulada, né? Então, agora em julho eu dei uma reformulada com outras informações. O assunto de hoje é voltado para as questões de saúde mental, que é o que a espiritualidade vem nos pedindo para que a gente trabalhe, para que a gente fale, para que nós possamos cuidar de nós mesmos. Então, eles sempre pedem que a gente faça essa autoanálise, né? E o assunto de hoje vai ser sobre concentração, né? A minha pergunta que eu tenho para vocês: como é que está a concentração de vocês? Tá difícil se concentrar ultimamente? Se fosse só o frio, tava bom, né? Mas o que tem acontecido conosco, por conta aí dessa grande influência da tecnologia, nós temos muito mais informações nos dias de hoje, do que nós tínhamos há um tempo atrás. Nós somos uma geração privilegiada, porque, apesar de nós estarmos no período de transição planetária, tem um motivo também, a maioria de nós é da época que, vocês lembram quando não tinha telefone na casa de ninguém? Você lembra do telefone fixo? Só tinha um por bairro, lembra que era assim? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos não conhecem sobre isso, né? Então, para eles, se você falar isso, eles não vão nem entender do que a gente está falando. Nós somos da época do orelhão, não é assim? Das fichas do orelhão, lembra disso? Não lembro. Não é? E fax? Nem sabe o que é. Fax, gente, o fax. Nós somos da era da internet de escada. Eles não conhecem o que é isso. Lembra aquele barulho? Aquele barulho chato que fazia? Ocupava a linha de telefone, lembra? Ficava a linha de telefone ficava presa. E era MS-DOS ainda, Deus do céu. Quem aqui fez COBOL, DOS? Eu também fiz. Eu também estudei isso. Hoje não usamos mais para nada, né? Então, nós somos uma geração privilegiada, porém, com a questão da vinda da tecnologia, de muita informação, nós temos uma capacidade cerebral muito alta. Porém, o grande problema está no que a gente tem concentrado os nossos estudos, a nossa mente, as nossas questões de vida, tá? Hoje, para você trabalhar, você trabalha com a era digital. A gente trabalha com smartphone, a gente trabalha com tablet, a gente trabalha com computador, não é assim? A maioria hoje das profissões, se você não entrar na era digital, você está defasado. Porém, com isso tudo, a gente tem recebido muita informação. Não só isso, a gente tem o WhatsApp para fazer fofoca, não é assim? É ou não é? Grupos para perturbar o dia inteiro. Espírita não faz fofoca, não é? Não? Grupos de família, grupos disso, grupos daquilo, tanta informação. E aí hoje, o que eu mais ouço quando eu faço essa palestra, quando a gente tem um seminário sobre isso também, as pessoas falam assim: ai, Dani, como é que tá a memória de vocês? Tá tranquila? Tá falhando? Tá? Lá em casa eu tenho 4 filhos, eu chamo 3 sempre primeiro para acertar o último. É assim, não é? E eu dava risada da minha mãe que fazia isso, gente. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Mas, o que tem acontecido conosco nessa era? E aí as pessoas falam assim: ah, Dani, foi o Covid. Depois do Covid eu fiquei ruim. Tem uma parte científica que fala que quem teve Covid tem uma questão de memória. Porém, se você exercitar, tudo volta, ok? O problema é que a gente não exercita. E
a concentração tem um grande processo nisso. Por quê? Porque se a gente não se concentra, tem como exercitar alguma coisa para a memória? Não tem. Por que a gente não se concentra? E aí, as considerações da doutrina espírita, por que eu montei essa palestra a respeito de concentração? Por causa de uma frase que os espíritos falaram para Kardec, desse período de transição planetária, que a loucura jamais terá ferido um grande número de homens. Esse período agora. O que vocês acham? Tem muita gente louca por aí? Tem ou não? É difícil chamar uma pessoa de louca. Hoje em dia, se você chamar uma pessoa de louca, você pode até ser preso, né? Mas o que é loucura? Vamos ver o que é loucura. A loucura nada mais é de que pessoas que estão em estado de desequilíbrio, de transtorno. Tá difícil a gente ficar em desequilíbrio, sim ou não? É fácil a gente se desequilibrar? É ou não é? A linha entre o equilíbrio e o desequilíbrio é muito tênue. Ao mesmo instante, ao mesmo minuto que você está equilibrado, em 30 segundos ou até menos você pode se desequilibrar, dependendo de uma fala, de uma atitude, do que você vai ver, é ou não é? Então, o que a espiritualidade pede? Para que eu não entre em estado de desequilíbrio tão facilmente, porque hoje o que a gente vê é que o estado de desequilíbrio está muito frequente. Hoje você se desequilibra muito mais do que você se desequilibrava anteriormente. E as pessoas estão assim, se você está dentro de casa, as pessoas se desequilibram. Se você está fora, se você está no trânsito, a mesma coisa. Se você está no ônibus, no trabalho, é ou não é? E hoje o que a gente mais tem são nomes de transtornos, não é isso? E todos os transtornos que existem já catalogados e os não catalogados têm a ver com processos de desequilíbrio. Mas o que a concentração tem a ver com isso? Se eu me manter o máximo de tempo concentrado, centrado, eu vou me manter mais equilibrado ou desequilibrado? Exatamente. Então, vocês acham que é importante a concentração? Então, vamos ver as considerações que a gente tem ali sobre concentração. Primeiro, a gente precisa saber, né, algumas coisas. Concentração. O que você pensa, você não está gostando do que está criando, do que está vivenciando, muda os seus. Para isso, eu preciso ter concentração também. Até para mudar os meus pensamentos. Tá? O que você sente, você atrai. Tá sentindo muito ciúme? Ah, espírita não sente ciúme. Sente? Espírita sente inveja? Vocês acham? Somos pessoas normais, tá? Então sentimos sim, apesar das pessoas acharem que adentrei a uma doutrina, agora estou purificada. Não é assim? Não, não é assim, né? E a gente sabe que não é assim. Então, se você é muito ciumento, o que você está atraindo? Situações que vão fazer você ter mais? Ok? Se você é invejoso, a mesma coisa? E se você tem mágoa? E se você tem raiva? E se você tem ódio? Você vai estar atraindo mais situações para te deixar dessa forma, tá? O que você acredita, você se torna. O que é que você acredita? Até onde você pode ir? Quem é você? Quais são suas capacidades? Quais são seus limites? Você já sabe? Essa é a grande questão. O grande problema da concentração está naquilo que a gente não conhece. Por que eu não consigo me concentrar? Porque eu não me conheço. Eu ainda não sei quem eu sou. Eu ainda não sei quais são as minhas capacidades. Eu ainda não sei quais são as imperfeições que eu tenho que melhorar. Olhar para dentro é fácil, gente? Sabe por que não é fácil? Porque quando a gente olha para dentro, a gente enxerga coisas das quais a gente condena no outro. Já perceberam isso?
isso é fato. Por quê? Por que a psicologia afirma isso? Porque eu só consigo enxergar no outro aquilo que eu já conheço. O que eu desconheço eu não consigo enxergar no outro. Por isso tem gente que fala assim, fulano é tão bonzinho, não pode ser. Tem alguma coisa aí. Não consegue enxergar a bondade no outro porque ainda não é uma pessoa boa. Entende? Mas não é fácil olhar para dentro. Porque eu vou descobrir tanta coisa, tanta situação. E dá trabalho. Aquilo que eu vou descobrir vai me fazer mudar? Se eu só descobrir, vai fazer eu mudar? Sim ou não? Se eu só descobrir, eu sei que eu sou, vai mudar? Não. Eu tenho que fazer o quê? Um mínimo esforço para poder mudar, não é isso? Só que, a partir do momento que eu descubro, já vira uma situação, já descobri que eu sou invejoso. E agora? O que eu faço com essa informação? O que eu vou trabalhar nisso? E para isso eu preciso ter concentração. Então, tudo aquilo que você acredita, você se torna. Tudo aquilo que você sente, você atrai. Tudo aquilo que você pensa, você cria. Somos, então, poderosos? O que vocês acham? Somos ou não? Nós somos co-criadores com Deus. O que você está criando na sua vida? E para eu criar coisas boas na minha vida, eu preciso me concentrar? O que vocês acham? Eu preciso me concentrar naquilo que eu quero me tornar, que eu quero criar, que eu quero atrair. Tá? Definição de concentração. É um estado mental caracterizado pela fixação da atenção em relação ao objeto. A palavra objeto aqui utilizada refere-se a tudo aquilo que você pode ter vivenciado na mente. Coisas, pessoas, ideias, sentimentos, sensações, interesses, visões e demais experiências no gênero. Em tudo isso a gente pode se concentrar. No que é que a gente tem se concentrado? É que assim, quando a gente foi renascer, a gente tem um plano reencarnatório, não tem? Aí falaram assim, você vai renascer para aprender, para mudar, para fazer mudanças. Aí quando a gente nasce, a gente não lembra que mudanças são essas. Aí a gente quer mudar a cor do cabelo, a gente quer, como é que fala? Colocar botox na boca, ficar beiçudo, não é assim? Quer colocar cílio, quer colocar... E esquece que isso pode fazer. Porém, qual é a maior mudança que a gente precisa fazer? Não é mudar a aparência, é mudar dentro. Essa é a maior beleza do ser. Mas a gente quer sempre aparecer diferente. Eu tenho que mudar. Por quê? Mudar o quê? Tá? Características de concentração. Seu processo caracteriza-se pela fixação da atenção em um determinado conteúdo psíquico. Qual é o conteúdo psíquico que você tem se concentrado? Muito vai dizer das músicas que você escuta, das coisas que você assiste, das situações, dos assuntos que você gosta e do tipo de conversa que você tem. E eu digo que o WhatsApp denuncia todo mundo. É ou não é? Denuncia ou não? Porque lá está muita coisa do que você vivencia, do que você faz, do que você tem se concentrado, tá? Só ocorre plenamente a concentração quando a mente consegue livrar-se de todas as sensações provocadas por estímulos externos. A concentração só acontece quando, mesmo com estímulos externos, eu consigo me concentrar em algo, alguma coisa, alguma situação. A concentração só ocorre quando eu consigo me libertar de tudo o que está tentando tirar a minha atenção, dentro e fora, tá? É uma atenção em um silêncio interior.
Fatores contrários à concentração. Será que existem fatores que tiram a nossa concentração? Sim. Vamos ver quais são. Ruídos e sons perturbadores. Toda vez que você tenta assistir alguma coisa, tem um som lá fora que não está te deixando. Tem uma festa. Como é que a gente fica? Concentrado ou desconcentrado? Toques físicos dolorosos ou prazerosos. Toques físicos dolorosos. Por exemplo, usa um sapato menor que o seu número. Como é que você fica? Concentrado, né? E prazerosos também. Quando o amado ou a amada vem e beija seu pescoço, como é que você fica? Super concentrado, né? Eu tô assim sendo leve, tá? É no pescoço. Iluminação inadequada, quando você não consegue enxergar aquilo que você precisa, tira sua concentração. Tensões e dores físicas, uma encravada tira a concentração. E dor de dente? Distrações inconscientes. Será que nós temos distrações inconscientes? Na mente, várias. Tá? O tempo todo tentando tirar a nossa atenção. Cansaço tira a sua atenção. A falta de informação sobre como se concentrar. Como que eu consigo me concentrar? A falta dessa informação também é um fator determinante ou não? Dani, eu quero me concentrar, mas eu não sei como. A falta da informação é um fator, tá? Indisciplina interior. Pensamentos, sentimentos e emoções desconexas. Quando eu não disciplino os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções, fica difícil eu me concentrar. Perturbações afetivo-emocionais, paixões e vícios. Uma pessoa ciumenta, ela consegue se concentrar no quê? O que ela enxerga? Só o alvo. Quem é o alvo? O ser em obsessão, não é assim? O ser que ela é ou não é? E consegue enxergar coisas que nem existem, não é verdade? Então, perturbações afetivo-emocionais e influência espiritual. A influência espiritual não deixa você se concentrar. Fator de perturbação, tá? Como melhorar a meditação, então? A concentração. Meditar e orar diariamente. Por que eu coloquei meditar e orar? Porque meditar já é uma oração, tá? Quem não consegue fazer meditação dificilmente consegue se concentrar numa oração. E aí a gente faz a oração como? Como que é a oração de quem não consegue se concentrar? Depois já até esquece. Perde todo o caminho. Não, tá fazendo uma oração. Como é que se diz? Que gravou mecânica. E não está nem pensando naquilo que está falando, é ou não é? Isso é oração? Falta de concentração, tá? Controlar a mente, controlar os pensamentos, disciplinar a vontade. Eu preciso controlar a minha mente. Isso é vontade? É manipular a vontade, sim ou não? Quando eu passo a fazer os exercícios para isso, tá? Exercer a paciência. Esse é mais fácil de todos. Não é? Não. Não. Mas para entrar no reino dos céus, precisamos, tá bom? Identificar ideias e hábitos malsãos. Nós temos ideias e hábitos malsãos? Sim. Nós temos hábitos diários que não são bons? Sim. Tá? Então eu preciso identificá-los. Substituir ideias e hábitos malsãos por outros nomes edificantes, desfazer-se da rotina mental equivocada. Que rotina mental equivocada que eu tenho? Aquele que me coloca numa situação que eu não gosto, aquele que me coloca numa situação que minha veia incha. A veia de vocês do pescoço incha de vez em quando? Não. Aqui só tem gente boa. Que é ordem alfabética.
casa minha veia enche toda hora. De vocês não? Não sei, eu tô achando que eu vou chupar logo. Porque só eu. Tornar o estado mental em permanente e natural. Quando eu começo a fazer todos esses passos, vai chegar um momento que a concentração vai ser natural. Eu não vou precisar me esforçar. O começo é difícil, porque meditar não é fácil, fazer exercícios de concentração não é fácil para mentes que são muito... A minha mente é criativa, não sei a de vocês. Por exemplo, eu sou muito visual. O visual tira a minha concentração muito fácil. Cor, coisas, né? Eu não posso ir numa loja de tecido, gente, que eu me desconcentro todo. É ou não é? A gente faz isso ou não? Então, e aí? No começo vai ser difícil, mas depois vai ser algo natural. Eu não vou precisar fazer um esforço muito grande. Tudo que a gente faz na vida não é assim? Quando a gente começou a dirigir, como é que era? Passei na autoescola, peguei minha carta, como é que eram as primeiras, para quem dirige, né? Como é que eram as primeiras vezes? Não podia ligar o som, não podia ninguém falar, não é assim? Ninguém podia falar com você, porque senão você não sabia nem para que lado era a marcha. Tinha que olhar para onde era a marcha, assim ou não? E depois de um tempo? E depois de um tempo? Nem pensa mais. Senta, vai, faz e não sabe nem como chegou no lugar, não é assim? A mesma coisa é o exercício de concentração, que a gente precisa começar logo, tá? Não é tão fácil mantermos concentrados em determinadas atividades que exijam atenção. É um cuidado redobrado e vigília da nossa parte. Precisa de cuidado, precisa de vigília, tá? Isso porque não temos o hábito de policiar os nossos pensamentos. A gente sempre deixa os nossos pensamentos voarem. Só que quando eles voam, eles vão para lugares que não vão ser confortáveis para você. Você pode até gostar. Querem ver pensamentos que todo mundo gosta? Todo mundo, entre aspas, tá? Todo mundo gosta, mas são pensamentos que vão te levar a situações muito complicadas. São pensamentos eróticos, pensamentos pornográficos, que aqui ninguém tem, eu tenho certeza. Ainda bem que só eu estou olhando para você. Não é? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu vejo assim, balões saindo da mente de vocês. É um dos, tá bom? Um dos pensamentos que a gente adora viajar. Mas cuidado, porque ele vai te levar a lugares que vai ser difícil depois você sair. Tá bom? E quando menos esperamos, já estamos distraídos, desatentos, desligados da nossa tarefa do momento. A oração é assim ou não? A gente começa, mas aí a gente pensa o que a gente vai ter que fazer no dia. O que a gente tem. É assim ou não? Cuidado, tá? Isso ocorre com muita frequência, porque ainda não desenvolvemos o hábito salutar de fixar a nossa atenção nos assuntos de conteúdos edificantes. A nossa vida ainda não é um assunto edificante. Que a gente ainda faz fofoca, a gente ainda é maledicente, a gente ainda fala mal da nora, da sogra, da cunhada. Não é assim ou não? Eu estou achando que vocês estão muito santos pro meu gosto. Eu estou ficando com vergonha já. Pois estamos cercados de lixo mental a tomar nossa atenção em qualquer parte por onde passamos, sejam nas mídias sensacionalistas que despejam as sujeiras da sociedade nas manchetes diárias. E a gente adora um jornalzinho, né? É só lixo mental. Onde campeiam notícias de crimes. Gente, quem está falando isso é Joana de Ângeles, não é a Dani, tá? Então, campeiam notícias de crimes, corrupção, pornografias, músicas que nos hipnotizam. Conhecem músicas que hipnotizam? Sejam em conversas que ouvimos em qualquer parte que estejamos, onde o palavrão. Aqui ninguém fala, tenho certeza.
aonde o palavrão, a falta de educação, o desrespeito, a futilidade são amplamente utilizadas como se fossem absolutamente, afinal de contas, quem não fala palavrão está fora. Eu sempre me acho um peixe fora d'água, porque quando eu começo a conversar com uma pessoa que 9 palavras são palavrão, eu penso assim, tá doendo meu ouvido. Não sei vocês, dói ou não dói? Fere ou não fere? Parece que tem alguma coisa fora do lugar, não parece? É estranho, não é? Aí, quando fala assim, meus filhos, né, eu tenho um filho de 27, uma de 19, uma de 14 e uma de 10. A rua oferece palavrão o tempo todo, né? E aí dentro de casa não se fala. E aí você fala assim, se você fala dentro de casa, você vai falar fora? Sim ou não? Se você tem o costume de falar dentro de casa, você não vai falar fora? Sim. Agora, se você fala fora, você também não vai falar dentro de casa? Em algum momento vai sair, não vai? Eu dou graças a Deus, que eu quase não escuto. Quase. De vez em quando saímos por lá. Aí eu já venho com a tesourinha, né? Por quê, gente? Por quê? Ai, Dani, o que tem um palavrãozinho? O que você está criando? O que você está sentindo? O que você está atraindo para você? Essa é a grande questão. Tem a ver com vida sã ou não? As nossas palavras não têm a ver com vida sã? Tem, tá bom? A futilidade são amplamente utilizadas como se fossem absolutamente normais e quem assim não procede é considerado cafona, está por fora. Ah, Dani, você está por fora. Graças a Deus que eu estou por fora. O que é que a gente está criando? A concentração só é conseguida através do exercício diário e constante da meditação, através da qual o indivíduo disciplina a vontade, exercita a paciência. Quanto mais a gente se concentrar, mais paciente a gente fica. O que vocês acham? Sabe por que a gente não é paciente? Porque nós somos totalmente desconcentrados. Porque quando a gente centra o pensamento, o que vem de fora não te atinge. Independente se for atrocidade ou não. E aí você vai se manter cada vez mais paciente, controlado, equilibrado. Tá? O controle da mente para vencer dia a dia, as tendências inferiores que lhes fazem companhia desde tempos imemoriais. E que sem esse trabalho paciente e impostergável, dá para postergar esse exercício? Se a gente deixar para a próxima reencarnação, vai ser aonde? Vai ser no planeta Terra? Não. Vai ser num planeta novinho. Vai ser legal pra caramba. Vai ter muito cipó. Em que esse trabalho paciente e impostergável de reforma interior não conseguirá se libertar de tão pesada carga de materiais tóxicos e nocivos que tanto mal tem causado a seu espírito imortal. Nós estamos na era do espírito, mas a gente está se preocupando só com o corpo. Parem e pensem. No que é que a gente precisa se concentrar? Senão no ser espiritual que eu sou. Trabalhando, sim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Trabalhando a concentração para que eu me mantenha equilibrado e tenha uma vida saudável. Tem a ver com saúde mental? Tem. E foi para isso que Jesus veio. Para que a gente mantivesse a nossa mente sã. Para que o nosso corpo não perecesse. Porque quem adoece o corpo é a mente. Tá? Quem adoece o corpo é a mente. A benfeitora Joana de Ângeles diz: meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Meditar, então, traz concentração? Quando que a gente tem que começar, então? Agora. Tá? Começa o teu treinamento meditando diariamente
num pensamento do Cristo, fixando-o pela repetição e ampliando-o na conduta através da ação. Já pararam para pensar que existem várias congregações aí, né? Tem algumas situações, umas orientações orientais que falam que mantras funcionam. Já ouviram falar sobre mantras? Será que os mantras funcionam? O que vocês acham? Funcionam por quê? Porque concentra a sua mente, por isso que funciona o mantra. Mas será que eu tenho necessidade de ficar repetindo o tempo todo? Se eu tenho necessidade de ficar repetindo o tempo todo, é porque eu ainda não tenho concentração. A partir do momento que eu concentro, eu não preciso ficar repetindo, mas funciona. E olha o que está falando a Joana de Anjos. Comece o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo. Comece o seu dia, pega o ensinamento de Jesus Cristo e passa o dia inteiro falando esse ensinamento para você mesmo. Vai adiantar? Vai funcionar? Vai. Tá? Fixando-o pela repetição e aplicando-o na conduta através da ação. Aumenta a pouco e pouco o tempo que lhes dediques, treinando o inquieto corcel mental. O que é um corcel? Vocês conhecem um cavalo corcel? Quando ele começa a correr, ele não somos nós. Ela fala assim, ó, pega esse inquieto corcel, que é você, né? E aquietando o corpo desacostumado. Nós estamos desacostumados de se concentrar. Então a gente precisa concentrar, tá? Sensações e continuados comichões que surgem, atende-os com calma. Vai ter aflição, vai ter situação, problema, vai ter coisas difíceis no dia a dia para você resolver? Vai ou não vai? Nós estamos num planeta de provas e expiações, vão ter muitas aflições. Mas ela fala assim, mantenha a tua calma, porque vai resolver. Quando você se desequilibra, você tem dois trabalhos, não é? Se desequilibrar e se equilibrar de novo. Agora, se você não se desequilibrar, você vai se concentrar na solução daquela aflição. Nós precisamos ser mais inteligentes, tá? Atende-os com calma, a mente ligada à ideia central, até conseguires superá-la. Será que a gente consegue superar qualquer coisa? O que vocês acham? Conseguimos superar qualquer situação? Permite uma colocação, por favor? Sim? Diga que a ansiedade é a doença do cérebro. Onde se encaixaria nesse contexto de dificuldade de concentração a ansiedade por si só? Exatamente, só que a ansiedade é um processo, né? E existem aí alguns processos da ansiedade que fazem você se desconcentrar. Porém, você consegue se concentrar até para acabar com a ansiedade? Consegue. Eu só preciso fazer um esforço de manter os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções alinhados, concentrados, para que até a ansiedade vá para onde? Vai embora, tá? Não é fácil, mas eu preciso começar. E a meditação é um dos exercícios que mais o ansioso não consegue fazer, mas é o que mais precisa. Então, se eu começar a trabalhar a meditação em cima das minhas ansiedades, eu posso começar a meditação com 1 minuto, faz por uma semana 1 minuto. Na segunda semana, 2 minutos, até você conseguir se concentrar mais tempo. Mas o ansioso é difícil, né? Porque ele está naquele minuto já pensando no próximo, não é assim? Mas eu consigo, a gente consegue se libertar. Só que eu preciso trabalhar minha mente para isso. Tá bom? O instrutor Aniceto também esclarece André Luiz sobre um assunto, afirmando: a boa concentração exige vida reta. Para que eu tenha uma boa concentração, eu preciso ter uma vida reta. O que é uma vida reta? Uma vida baseada no Evangelho de Jesus. Isso é vida reta. Para que eu tenha uma boa concentração, eu preciso me concentrar e viver o Evangelho de Jesus. Ok? E Jesus? Aonde está Jesus na sua vida?
Essa é a grande questão. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando eu não tenho uma vida concentrada naquilo que eu quero criar, que eu quero vivenciar diante dessa vida reta que eu preciso ter, aonde que eu coloco Jesus na minha vida? Em último lugar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Será que nós estamos cansados e sobrecarregados? Sim ou não? Mas Jesus não falou assim, que qualquer um que tivesse sobrecarregado, porque assim, tem gente que é preguiçosa, não é? Tem ou não tem? Que aí ela sempre vai estar cansada, sempre vai estar sobrecarregada. Mas se você está fazendo um esforço, um mínimo esforço para sair do lugar, para melhorar quem você é esse que Jesus está falando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o peso que a gente tem nas costas com Jesus fica mais leve. Porque Ele acredita em você, Ele não desistiu de você, e Ele acredita que você pode ser cada dia melhor. E aonde está Jesus na minha vida? Então, nessa noite eu rogo a Ele que nós tenhamos força e coragem, para que nós possamos manter a concentração necessária para criar o que você quiser, para ter uma vida abundante e para trazer Ele assim, bem mais pertinho de você, porque Ele está querendo se achegar. Jesus não está longe de você, mas e você, está longe de Jesus? Uma boa noite a todos. E cabe a mim falar mais um pouquinho, não é? Deixa eu só tomar uma água aqui. Vou convidá-los a fecharem os olhos. Vamos nos concentrar um pouquinho. Vou convidá-los a fecharem os olhos para buscarmos junto a espiritualidade amiga aqui presente, principalmente os espíritos protetores de cada um de nós. Que nós tenhamos a certeza de que Jesus e Deus estão por nós. E que por isso, Senhor, rogamos que uma luz de amor, de equilíbrio e paz caia sobre nós como chuva, chuvinhas e chuviscos de luz, adentrando ao nosso corpo físico e perispiritual, agraciando as nossas mentes, os nossos corações, trabalhando os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e principalmente, Senhor, as lembranças. Que todo movimento ruim que deles vertem sejam retirados como bolhas de sabão, para que essa luz ilumine todo o nosso sistema limpo, trabalhando em nós, nas nossas mentes e nos nossos corações, o teu amor, o teu equilíbrio e a tua paz, para que possamos sair daqui hoje, Senhor, convictos e somos co-criadores contigo. Muito obrigada, Jesus, por não desistir de nenhum de nós e por acreditar que nós podemos ser cada dia melhores. Ser conosco hoje e sempre.